E aí eu pergunto, para que servem essas medidas de centralidade? Antes da gente entrar em quais são essas medidas de centralidade, vamos perguntar para que serve. Então, essas medidas de centralidade, elas me ajudam a encontrar o valor correto, a encontrar o valor correto de uma amostra, de uma população ou de uma amostra. Na verdade, não necessariamente o valor correto, tá? Mas o valor mais acertado, muitas vezes, ou o valor que mais aparece, muitas vezes, é o que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, dessas medidas de centralidade, a primeira que a gente vai ver é a mediana. O que é a mediana? A mediana, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Mas a primeira é, vou escrever de verde aqui, ó. Mediana. O que vem a ser mediana? Mediana é o valor central de um conjunto de dados. Basicamente isso. Então vamos lá. Valor central de um conjunto de dados. Então, para eu encontrar a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar todos os meus dados, todas as minhas medidas em ordem. Só assim eu vou saber qual é o valor central. Essa é a minha primeira medida e a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Uma outra medida de centralidade é a moda. Moda. O que vem a ser a moda? A moda é o valor mais frequente de um conjunto de dados. Conjunto de dados. E daqui a pouco também a gente vai ver exemplos sobre moda. E existe uma terceira medida de centralidade que é muito utilizada, que também é muito conhecida, que é a média aritmética. Só que a definição de média aritmética é um pouco diferente. Então vamos lá. Como é que funciona? A média aritmética, ela é muitas vezes expressa por um x barra, assim, que ela é igual ao somatório de todos os dados ou os valores que eu tenho, que eu coletei, ou seja, de i até n de xi, sobre n, que é a quantidade de dados que eu coletei. Tudo bem? Isso aqui é uma notação que a gente vai ver exemplos daqui a pouco. Então, olha só. Essas são as três medidas centrais mais utilizadas. No Enem, são as que caem, essas três medidas centrais. E agora vamos a alguns exemplos, né? Vamos lá. Eu tenho aqueles meus alunos com aquelas notas que que a gente já tinha até visto, né? Olha lá. E aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos encontrar a primeira mediana. Como é que eu encontro a mediana desse conjunto de valores aqui? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer para encontrar a mediana é colocar todo mundo em ordem. Então, olha aqui, ó. Na ordem, a nota mais baixa foi a 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro foi a nota 1. Depois foi a nota 4,5. Vou botar um ponto e vírgula aqui para não confundir com a vírgula do 4,5. Depois, 2 vezes o 5. 2 vezes o número 5. E por último, 2 vezes o número 10. 2 vezes o número 10. Olha só, aqui, ó, repare que eu tenho um conjunto par de valores. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como é que eu vou encontrar o elemento central de um conjunto par de valores? Porque olha só, se eu tiver um conjunto ímpar de valores, vamos supor 3, tá? Eu tenho, vamos supor aqui, ó, eu tenho 3
pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. Qual é a pessoa do meio? Se for um número ímpar, é bem fácil de eu encontrar. Agora, se for um número par, existem duas pessoas no meio. E a mesma coisa acontece aqui no caso da mediana, para eu encontrar o termo central. Então, nesse caso, na mediana, quando eu tenho um número par de valores, o termo central é a média aritmética entre os dois termos do meio. Então, no meu caso aqui, a mediana vai ser a média aritmética entre esses dois valores centrais aqui. Só que a média aritmética entre 5 e 5 vai ser 5. Então, a minha mediana é 5. Essa aqui a gente já encontrou. Então, a mediana, vou colocar de vermelho aqui. Mediana, ela vai ser igual a 5, nesse caso. Agora, e a moda? A moda não é o valor que mais se repete? Sim. Qual é o valor que mais se repete? Opa, eu tenho 2 aqui no caso. Eu tenho 5 e eu tenho 10. Então, na verdade, eu tenho duas modas, não tem jeito. Então, a moda, eu tenho a moda 1, que é 5, e tenho a moda 2, que é 10. Eu tenho duas modas, então. E por último, a média. Lembra daquela fórmula da média? Que é o somatório de xi até x, somatório de xi até xn sobre o n. Então, olha aqui, ó. Para eu calcular a média, agora, eu tenho que a minha média, que eu vou chamar de x barra, é igual ao somatório de xi até xn, que é assim que se escreve, sobre n. Vamos lá. Primeiro, quem é n? N é a quantidade de dados que eu coletei. Então, nesse caso aqui, ó, o n é 6. E esse somatório de xi aqui, ó, de i até n, são um somatório de todos esses valores aqui, ó. 1 mais 4,5, mais 5, mais 5, mais 10, mais 10. Então, para a gente encontrar a média, a gente precisa disso. Então, meu x barra vai ser igual, vou colocar de preto aqui, vai ser igual a 1 mais 4,5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 10, todo mundo sobre 6. Então, apesar da notação, a média é simplesmente fazer isso, a média aritmética. Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores coletados. E aí, para eu fazer essa conta aqui, ó, como é que vai ser? Ó? 5 mais 5 vai dar 10, mais 10, 20, mais 10, 30. Então, vai ser 35,5 dividido por 6. Então, minha média vai ser igual a 35,5 sobre 6, que eu vou pegar um pedacinho aqui do papel para fazer. 35,5 sobre 6. Olha só, como é que eu faço essa conta aqui? Ó? É bom ver, aprender como é que se faz conta para o Enem. O Enem não pode errar e não tem calculadora. Então, vamos lá. 35,5 sobre 6, isso daqui, ó, vou escrever aqui, ó. Isso daqui não é igual a 355 sobre 60? Sim, é igual. E isso também é igual a 355 sobre 6 vezes 1 sobre 10. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu posso simplesmente dividir 355 por 6 e depois de encontrar essa resposta, eu divido por 10. E aí eu elimino esse negócio de vírgula, de dividir por 60. Isso aqui é bem simples, um método simples. Então vamos lá. Então agora fazendo então a conta, ó, 355 dividido por 6. Baixo o 35. 6 vezes 5, 30. Para 35, 5. Baixo agora o 5 aqui, ó. 55 dividido por 6 dá 9. 9 vezes 6, 54 para 55, 1. Boto um 0 e vírgula, continua a conta. 6 vezes 1, 6. Para 10, faltam 4. Boto um 0, continuo.
6 vezes 6, 36, para chegar a 44. Boto o zero, continuo, e aqui eu vi que eu vou encontrar uma dízima periódica. E aí, ó, eu lembro que a conta que eu quero não é 355 por 6, mas 355 por 60. Então, eu tenho que pegar esse resultado e dividir novamente por, quer dizer, dividir por 10. E aí, ó, com isso, eu já vou ter minha média. A minha média, então, que é o meu x barra, vai ser igual a 5,92, aproximadamente. 5,92. Então, esse aqui foi o nosso exemplo de medidas de centralidade.